Apacadabra. Que é essa aqui, ó. Essa Nossa, cerveja que a gente acabou de falar, que a gente fez, a primeira vez que a gente fez, que deu uma porrada na nossa cara e tal. Nossa segunda cerveja, né? A gente lançou a Apacadabra muito no sentido de que a gente queria ter uma lupulada no mercado, né? A Magic Trap já era uma cerveja mais pesada, a gente queria uma coisa mais leve. E a ideia é que não fosse uma IPA, e sim uma APA, que era mais para ser uma cerveja, uma lupulada mais leve, né? Principalmente para o Rio de Janeiro. Então a Apacadabra surgiu nessa ideia de ter uma cerveja lupulada um pouco mais leve, mas ainda assim com muita personalidade do lúpulo. Então eu lembro até que na época ela foi uma cerveja muito lupulada, considerando que ela é só uma American Pale Ale, né? Então ela é bem aromática, a gente usa nela 2 lúpulos, Citra e Mosaic, que remetem muito a maracujá, um pouco de goiaba, um pouco de manga. Então ela é extremamente aromática. Ela, apesar dela ser bem clarinha, ela não é uma cerveja filtrada. A gente entende que a filtração dessas cervejas lupuladas acaba reduzindo um pouco desse frescor também do lúpulo. Então a ideia é que ela seja bem viva. Tá me retendo até um pouco de cannabis agora. Geralmente não pego nela, mas... Tem um dankzinho de leve que não é tão comum. Bom. Para uma cerveja de entrada, ela é um pouco mais amarga, né? Assim, o estilo, né? Essas cervejas mais lupuladas trazem esse amargor, que vem do próprio lúpulo, mas ainda assim não é um amargor tão forte, né? É uma cerveja que tem 5,2% de álcool, então é uma cerveja leve, bem cítrica, bem lupulada, com amargor médio, bem sequinha, né? E a gente lançou ela em fevereiro, se não me engano, de 2015. Ainda tá aí com a gente. Ela era uma cerveja que, pra gente, pro nosso paladar na época, ela era muito impactante. Desde então, a gente já fez outras coisas muito mais absurdas e extremas em várias direções. Mas ela é uma que, quando eu venho aqui, por exemplo, no bar, eu sempre peço ela, porque ela é uma lupuladinha, levinha, amarguinha, assim, dá pra tomar várias. Ela tem as coisas que eu gosto numa cerveja, que é o aroma cítrico e fresco, com esses tons meio de maracujá, assim. E ela não pesa muito, então dá pra ficar tomando durante um tempão, muito bom. E aí aquilo que o Vini estava falando, de que a música Ocus Pocus, da banda Focus, ela em parte nomeou a nossa cervejaria, porque a gente sempre valorizou muito ter uma base técnica muito, muito, muito forte, porque a gente não... a gente sente que é necessário a gente... É meio básico falar isso, é necessário a gente saber muito do que a gente está fazendo, né? Acho que, então, a parte de química e de biologia, etc., dos processos de fazer uma boa cerveja, a gente tem que saber, não tem como fugir disso. Não dá para ser só, vamos improvisar e vai sair um negócio incrível. Não, tem que saber muito o que está fazendo. Então, tentativa e erro bastante. Esse foi o nosso processo de aprendizado, assim, a gente fez muita cerveja e errou muito para conseguir fazer um ajuste fino em tudo que a gente queria fazer, sabe? No começo, a gente estava querendo só fazer uma coisa que desse para chamar de cerveja, e hoje a gente está num nível de fazer um microajuste fino de um aroma que está na terceira camada da cerveja. Como é que a gente faz ele ficar mais forte ou mais fraco, ou menos ou mais cítrico, enfim. Hoje a gente está num ajuste muito mais fino. Nessa daqui, a gente tem... E aí eu perdi onde eu queria chegar nesse ajuste fino. Base técnica muito forte. Então a gente estava com essa base muito forte e colocar a nossa essência, a parte artística em cima, né? Então o que a gente sente que vai ser legal, então isso tem tanto na arte que a gente passa, nas mensagens que a gente passa, quanto na cerveja em si. No rótulo da Apacadabra, a gente já explicou muito pouquinho, a gente não gosta de explicar muito, porque parece que a gente está meio que mostrando o backstage de tudo, perde um pouco a magia do negócio. Assim, Mas né? é legal falar porque, diferente da Magic Trap, que foi a primeira, e a gente colocou elementos do estilo e do que a gente gostava ali na época, a Apacadabra foi a primeira que a gente começou a construir uma história mesmo, né? Que a gente contava uma história mostrando coisas que estão por trás da Ocus Pocus. A gente coloca uma história que tenha símbolos, como se fosse uma mitologia, tem símbolos que passam alguma coisa para você. Então pode passar o que a gente queria fazer com a cerveja, pode passar alguma ideia que a gente teve ou algum valor que a gente quer passar para os outros, uma mensagem, alguma coisa assim. Na Apacadabra, a gente juntou duas coisas que a gente acha que são mega importantes para fazer cervejas lupuladas, principalmente, né? Mas cerveja em geral, que é a parte da ciência, que é essa base técnica que a gente está falando, e a parte artística, espiritual, o feeling, a intuição que a gente coloca em cima, que é o nosso gosto, as nossas experiências, a nossa personalidade em cima. Então, no rótulo tem o astronauta, o Tom, que ele representa essa parte de ciência, essa base técnica e mais dura e mais racional.
E no visor do capacete do Tom, dá para ver reflexo de pessoas indígenas que moram nesse ambiente que o Tom está indo. É como se os lúpulos que ele está indo buscar nesse planeta são dessas pessoas que estão mais ligadas à natureza, que são completamente indispensáveis, tanto a parte natural do frescor dos ingredientes para fazer cerveja boa, quanto da parte intuitiva mais ligada à espiritualidade, mais ligada a quem nós somos mesmo, de autoconhecimento, etc. Explicando muito superficialmente. E acho que é legal também isso que você falou no início, assim, que a gente não mastiga tanto as informações por trás, né? Mas ainda assim tem muito elemento. Então acho que talvez seja a primeira vez que eu te ouço falar sobre o que está por trás do rótulo. Mas acho que a gente vai sempre continuar. Acho que essa grande parte da essência da Hocus Pocus não é só sobre os líquidos, né? Mas tudo que a gente coloca dessas referências e que estão escondidas também, né? Assim, volta e meia a gente escreve alguma coisa ali nas informações obrigatórias e uma ou outra pessoa, cara, manda mensagem depois e fala: caraca, eu vi aquilo que vocês escreveram. E tem um contato forte com a marca, né? Tem uma admiração muito profunda porque, cara, é o somatório dos pequenos detalhes mesmo, né? Sempre foi e continua sendo. Boa, é isso. A mensagem, a gente sente que ela tem que ser passada nas entrelinhas. Para a pessoa sentir o que a gente está passando, ela tem que ser nas entrelinhas. Se a gente mastigar e falar, não funciona. Não vou falar que é uma técnica, mas é uma forma de se contar histórias, assim, né? Então, se você olhar uma série ou um filme que sejam bons e que te toquem emocionalmente, vou dizer, eu não gosto de generalizar, de falar 100%, mas 100% das vezes as mensagens vão estar sendo passadas nas entrelinhas. Um exemplo bobo que eu sempre conto é, sei lá, você pega Game of Thrones, o primeiro episódio, o segundo, sei lá, que mostra os Targaryen entrando na cidade dos Stark. E ele quer passar a ideia de que os Targaryen são maus, entre aspas, são mais duros, são mais... Enfim, eles são os vilões, muito entre aspas, estou simplificando. O mal. É o mal. E as pessoas têm medo deles. Então, ao invés de quando eles chegam na cidade, o cara botar um diálogo, nossa, olha lá os Targaryen, eles são maus, tipo, estragar completamente a mensagem. Ele passa através de sensações que outras pessoas estão sentindo. Então, quando eles estão entrando, alguém olha e fica meio assim, e puxa a criança para perto, por exemplo. Ou as pessoas conversam meio com medo. Sutil, às vezes nem tão sutil, mas passa através das entrelinhas e das reações das pessoas em volta. O que a gente quer fazer é passar as mensagens para vocês através de imagens, de símbolos, de mensagens escondidas e apontando numa direção, não falando para o que a gente está apontando. Entendeu? E acho que você falou rápido também sobre as camadas sensoriais, mas assim, é a mesma coisa, né? Porque a gente fala muito dessas camadas, né? Então na primeira camada todo mundo vai pegar um cítrico, né? Um maracujá. E a gente sempre se preocupa em entregar as outras segunda e terceiras camadas, né? Que às vezes é uma lixia, uma goiaba, que uma outra pessoa pega, né? Às vezes uma pessoa mais experiente ou não, que só tem uma referência nostálgica, sei lá, da casa da avó que chama goiabeira. E aí quando pega isso, cara, se identifica também e o fato de achar, né, seja a referência no rótulo ou uma referência sensorial numa outra camada, cara, assim, a pessoa se identifica com a marca também, se identifica com o líquido. Então acho que a gente sempre buscou, né, desde o início, ter essas referências, essas camadas sensoriais no líquido e também artísticas no rótulo, né? Boa. Essas camadas é importante mesmo, assim, super tá na nossa cabeça ali, mas a gente não descreve, né? É muito bom. Às vezes não, né? Eu lembro quando a gente lançou agora a Passiflora, não tem muito tempo, que a ideia era mostrar, tipo, assim, a essência do maracujá mesmo. Uma única camada de maracujá, você não vai achar mais nada ali. Pode buscar, assim, você pode até achar uma coisa ou outra, mas assim, como é que a gente maximiza o maracujá. Então, volta e meia a gente tenta só mostrar uma coisa, mas, cara, pra ver a potência, né? É quase como, tipo assim, cara, eu quero fazer um ovo mexido, sabe? Mas muito bem feito, cremoso, tipo juicy, né? Então, às vezes, é só pegar uma coisa única e explorar aquela, tipo, a tradição, né? Tipo, a técnica do negócio. Sem querer complicar muito, né? Sem trazer outras camadas que vão dar complexidade ao produto. Boa.